Amados, que abram as vossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 8, versículo 27. O tema é: quem é Jesus? Olha lá o tema. Quem é Jesus? Você sabe quem é Jesus? Vamos lá, Marcos, capítulo 8, versículo 27, diz assim. Peço que você não achou, está aqui no telão, leia junto comigo. Então Jesus, vamos lá. Então Jesus e seus discípulos foram para a aldeia, cadê a igreja? Vamos lá, foram para a aldeia de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou-lhe, quem... Vamos lá, 28. Os discípulos responderam, uns dizem que são João Batista, 29. Então Jesus perguntou, e vocês, quem diz que eu sou? Respondendo, vamos lá. Então Jesus perguntou, e vocês, quem diz que eu sou? E respondendo, Pedro lhe disse, vamos lá, versículo 30, para fechar então. Então Jesus o advertiu que a ninguém dissesse a seu respeito, amém? Bendito Deus, eterno Pai, ó Pai querido, nesse momento já foi lançado a Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações poderosamente. Usa esse Teu servo que neste momento está falando contigo, é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então aqui em Marcos, Jesus, pode sentar-se, querido. Então aqui em Marcos, Jesus, ele vai se retirando e pergunta aos discípulos, quem diz que eu sou? Vamos lá. Quem os outros dizem que eu sou? E uns dizem Elias, outros dizem o quê? Bota aí para mim, por favor, deixa aqui. 8:17 para a igreja. Então, vamos lá, versículo... Então Jesus perguntou, e você... Volta, versículo 28, vamos lá. E os discípulos responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outro diz que é um dos profetas. Agora eu pergunto, e você? Quem diz que é Jesus Cristo? Vamos lá, o porquê da pergunta. O que o povo, eles conheciam, quem sabia? Primeiro, vamos falar de André. Lá, João, capítulo 1, versículo 41, então, vamos lá, João 1, versículo 41. Espera aí. João 1, versículo 41. Vamos lá. Ele encontrou, vamos lá, aqui está falando de André. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, e quem disse, achamos, que quer dizer o Cristo. Isso ele, quando João Batista estava lá batizando no rio, ele, quando veio Jesus, ele falou, eis o Cordeiro de Deus. Quem estava lá, André, era um dos que estava, e ele correu, e encontrou primeiro seu irmão, Pedro disse, achamos o Messias, encontramos aquele chamado Cristo, porque eles esperavam. Vamos mais à frente. Aí no versículo 45, Filipe encontra Natanael, que era o outro discípulo que estava. E Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele quem Moisés escreveu na lei, a quem referia os profetas, Jesus o Nazareno, o filho... Então, aí começa a caminhada. Então, ele sabia que Jesus vinha, já tinha sido profetizado, já tinha sido falado sobre Jesus. Moisés, a primeira vez que foi escrito sobre Jesus, quem escreveu foi Moisés. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, está lá, começa a falar que nascerá um que pisará a cabeça da serpente, a serpente ferirá os seus calcanhares. E aqui está falando, nascerá um de mulher. Então já começa e depois vai avançando. Quanto mais você for lendo, você vai vendo Jesus chegar.
Por isso eu dou um conselho: lê primeiro o Novo Testamento, depois você lê o Antigo Testamento, que o Novo é cumprimento do Antigo. Então, quando você já sabe o que vai acontecer, fica mais fácil o entendimento. E quando você fizer isso, você começar a ler, você vai começar a ver, vai achar Jesus aqui no 3,15, depois você vai achando Jesus, vai vendo Jesus se aproximando, até que chegar Jesus ressurreto, pronto, vivo, ali, nascido, pronto, você vai estar vendo. E hoje nós estamos fazendo a mesma caminhada, e Ele está chegando. Mas vamos avançar aqui. Então, o que sabiam sobre Cristo? Vamos lá, Isaías 53, versículo 4, diz assim, começa a dizer assim, Isaías 53, versículo 4, uma da parte das profecias diz assim, quando você estiver lendo, depois que você lê o Novo Testamento, você lê Isaías, você vai falar assim, caramba, esse cara não escreveu há 800 anos atrás, não. Ele escreveu, ele viu tudo, narrou e escreveu. Isso faz parte do Novo Testamento, para você ver de tão notório que é, de cada detalhe. Diz assim, certamente Ele tomou sobre si as nossas e as nossas dores, o considerado... Vamos lá, vamos ver o próximo versículo. Mas Ele foi... o castigo que nos traz a paz... Então, tudo isso... Ah, sim. Pastor, um lembrete. Temos Santa Ceia nesta noite. Então, prepare-se. Aliás, já tem que estar preparado, né? O cristão, ele anda preparado para cear nos céus. E a ceia dos céus não é anunciado no culto da noite, ou no culto antes, no grupo. A ceia no céu é só a trombeta tocou e foi. Está de prontidão. Você tocou, o Espírito Santo te leva. Então vamos avançar então um pouquinho aqui. E aí continua, ele vem falando, versículo 6, vamos rapidinho para poder adiantar. Eu falei que o pastor que ia tentar fechar em 20 minutos, estou treinando para isso, vamos lá. Aí continua falando, todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Aí, versículo 7, ele foi oprimido, humilhado, aí o 8, pela opressão, então Jesus, todos eles sabiam que Jesus tinha que passar por tudo isso, correto? Já vinha falando e falando e falando. Então, quem é Jesus? Aí vem a pergunta, quem seria Jesus? Para os discípulos e para outros, para mim e para você, quem seria Jesus? E aconteceu tudo isso que nós lemos, aconteceu com Jesus. Tudo isso aconteceu. Tudo aconteceu o que estava escrito sobre Jesus. Então, ele já vinha com tudo, todo pronto. Não tinha como a pessoa não reconhecer, saber que era o próprio Cristo. Aliás, poderia chegar até a cruz, e pós a cruz, todo mundo teria que reconhecê-lo como único e suficiente. O Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Não há desculpa para que ninguém pudesse reconhecê-lo naquele momento. Até a morte. Tudo bem, mas a palavra de Deus diz também que ele foi cortado vivente, mas ele voltaria, ressurgia poderosamente. Até então, se Jesus viesse, como esperavam antigamente,
como os judeus esperassem, viesse no trono de glória, viesse com os céus e tomasse, mudasse a história do mundo, quem seria salvo? Ninguém. Ninguém seria salvo. Não tinha a expiação do pecado, não teria sido pago o preço da culpa. Como o pastor estava falando sobre o batismo, só há 3 testemunhos que é aceito no céu: do Espírito, da água e do sangue. Só os 3, são unânimes. E aí? Aí depois vem narrando mais um pouquinho, está lá em 1 João capítulo 5, versículo... Para você entender, começa a ler do 6, 7, 8, 9, está ali, vem falando sobre o testemunho que é aceito. Mas eu não vou ir lá agora. Então, Jesus ele sofreu tudo isso, porque a palavra de Deus é assim, um castigo que nos traz a paz. Como é que pode um castigo trazer a paz? Que paz é essa? Eu já falei sobre essa paz. Que paz é essa? Uma paz que nos condiciona a chegar a Deus. Uma paz que nos condiciona a ter o acesso a Deus. Então, não é a ausência de luta, não é a ausência de dificuldade. Até então que o próprio Jesus falou, neste mundo aqui para vocês só tem o quê? Mas com Deus você terá paz e descanso da alma. Vamos lá. Eu venci o mundo, né? Assim falou o Senhor. Então nós venceremos também. Vamos lá, eu parei aqui deixa eu mexer aqui. Para os discípulos, um e outro. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Olha só, como talvez os discípulos e outros pensavam, mas vamos falar dos discípulos. Quem está lá fora, está lá fora. Não tem noção, talvez fale assim, você sabe quem é Jesus? Muitos vão falar, o Filho de Deus. Mas tem, o pior que temos nós aqui dentro, fala, quem é Jesus? É o Filho de Deus. Vamos lá, Lucas 24, 13, naquele mesmo dia, 2 discípulos no caminho de Emaús, vamos lá, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam andando para uma chamada Emaús, qual ficava uns 10 quilômetros de distância. Vamos lá, versículo 14, vamos correr um pouquinho. E ia conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu pulei uma parte aqui rapidinho. Estamos no versículo 14, correto, vamos lá, o 15, vamos na sequência. Enquanto conversava e discutia, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Vamos lá, versículo 16. Porém, os olhos dele estavam como? Os olhos dele estavam impedidos de reconhecer. O que estava impedindo? A visão deles. Vamos avançar um pouquinho. 17. Então lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles estavam tão tristes, estavam entristecidos que não esqueceram de todas as promessas, esqueceram que Jesus explicou detalhe por detalhe, explicou o que Deus vinha fazendo, que era o projeto de Deus vinha fazendo. Vamos pular para o 19. Eu posso falar também que eles ficaram cegos pela falta de fé. Mas eu tenho algo a favor. Nunca se viu alguém descer a sepultura e voltar pelas suas próprias forças. Aconteceu sim algumas ressurreições. Aconteceu sim de vir, mas depois de 3 dias, vamos lá, só Lázaro, vamos lá, e ele lhes perguntou, do que trata? E eles explicaram, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era... Rapidinho aqui, não precisa ir lá.
E os discípulos responderam, uns dizem que é João Batista, e o outro diz que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. E esses eram o quê? Discípulos. Então hoje ainda existe pessoas, meu pastor, que tratam Jesus como um profeta, e dentro da igreja, querido, um profeta tem limite, um profeta é limitado. Vamos dizer que trazer para o dia de hoje, quem tem um dom de profecia, ou que traz aqui, ó, eu sou limitado, mas isso aqui, ó, é sem limite. Ele achava que a palavra, um profeta poderoso diante de Deus, e todo o povo, lá, versículo 20, e como os principais dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Jesus não andou falando todo o tempo? Vamos lá, versículo 21. Nós esperávamos que fosse quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso já estamos... Eles ali estavam achando, iniciaram dizendo, e vocês, quem diz? E Pedro afoitamente levantou e falou, tu és o Cristo, e ele falou assim, bem-aventurado é tu, Simão, filho de Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaste, mas meu Pai que está no céu. Querido, eu quero te falar, você entrou por estas portas, e quem te trouxe foi o Espírito Santo de Deus, foi Ele que te convenceu do pecado, da consequência do pecado, e assim você decidiu reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Mas eu quero saber, você fez a conversão? Fiz, pastor, glória a Deus. Quando você muda de direção, quando você não tem Jesus, quando você tem Deus como um profeta não é onisciente, um profeta não é onipresente, um profeta não tem todo o poder nos céus e na terra, um profeta não tem, ele pode ter conhecimento da palavra, ele sabe o que Deus o revela, mas Deus, ele é tudo, ele é todo poderoso. Talvez você está tendo Jesus hoje como um pastor, como um profeta, como alguém que somente traz palavras de bênçãos, que faz, talvez que aquieta a tua alma. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele é muito mais. Deixa eu adiantar aqui. Esperávamos, pelos sinais, esperávamos que ele fosse, que havia de vir, que ele fosse o Cristo. Mas tem outro tipo de crente, eu vou te falar outro. Tem outros, está lá em João. Eu botei o tema assim, quando chegasse o reino de Deus. Tem outros que estão, quando esperar, quando é chegado o reino de Deus. E muitos estão esperando para que acontece, quero te falar que o reino de Deus já está instaurado na terra, ele já está aqui, eu e você pertencemos ao reino de Deus. Já chegou. Lembra qual foi a pregação de João Batista? Arrependei-vos, que já está próximo o reino de Deus. E chegou Jesus e falou assim, ele abriu lá em Isaías e falou assim, o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para pregar a libertação aos cativos, e assim vai seguindo, curar os enfermos e trazer as boas novas. Eu estou resumindo, estou falando de cabeça, mas você pode ir lá, está em Lucas, vamos lá. Em João 11, versículo 21, Evangelho de João, isso. Então Marta disse, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria... Todos conhecem, né? Sabem onde eu estou falando de Lázaro. Lázaro ficou enfermo, fizeram uma oração, mandaram uma mensagem para Jesus, aquele que tu amas está enfermo. Mas Jesus ficou ali mais 4 dias, demorou, veio, e quando chegou, vamos lá despertar o nosso amigo Lázaro, porque ele dorme. E Marta, ela correu, quando soube que Jesus chegou, ela correu e foi de encontro a Jesus e disse assim,
Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria... versículo, deixa eu ver se eu fui pulando, vamos lá. Versículo 22. Marta, também sei que mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele o concederá. Aí Jesus fala, vamos lá, versículo 23. Jesus disse a ela: o seu irmão, vamos lá, o seu irmão, vamos voltar aqui só o 21, 22, 23, não vamos ler, só vou dizer aqui. Tem uns, nós acreditamos, fala assim, Jesus chegou tarde. Marta fala, poxa, se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido, não teria morrido. Vou te falar, Jesus estava na forma de homem, mas ele sabia o que estava acontecendo? Ele era 100% homem. Pastor, ele estava desprovido. Jesus era cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo sonda tudo, sabe tudo. E aliás, Jesus e o Espírito Santo são a mesma pessoa. Então ele sabia de tudo. Jesus podia dar uma ordem para que ele não morresse? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Tanto que ele fez tantos milagres, sim. Jesus podia dar uma ordem para que a enfermidade não aguentasse até ele chegar, ou ele ser transladado até lá. Ele podia todas as coisas. Sim. E muitas das vezes nós achamos assim, está acontecendo algo porque Jesus não está presente. Quero te falar, essa luta aí, essa adversidade, é só para nos afiar. É só para que a glória de Deus venha sobressair. É só para que eu possa entender que eu dependo totalmente de Deus, que tudo está no controle de Deus, não é conforme eu penso, porque os pensamentos de Deus é muito mais alto. O projeto de Deus dali naquele momento era para chegar finalmente da sua obra salvífica sobre as nossas vidas, pelo seu sacrifício vicário. Aí ela foi e falou para ele assim, também sei, mas também sei que o mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele o concederá. Nós sabemos que Deus pode todas as coisas, mas esperamos às vezes, pastor, para quando Ele vir em glória. Talvez achamos que algumas coisas só para acontecer com outros. Sei que tudo que você pede, Deus te concede. Vamos lá. E Jesus disse a ela, Marta, o seu irmão há de ressurgir. Não é aqui que paramos? Jesus disse a ela, seu irmão há de ressurgir. Não perca a esperança. Jesus nesta manhã está falando para mim e para você. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E eu posso fazer tudo que você perdeu, voltar, vir novamente, ter uma nova oportunidade. Não estou dizendo que Ele vai fazer, estou falando que Ele pode. Porque até não sei se voltar algumas coisas para você, se vai ser bom para você. Eu não sei. Deus sabe. Talvez, pastor, a pessoa está querendo voltar algumas coisas atrás, achando, poxa, aquele tempo era bom, se eu estivesse naquele mesmo lugar. E assim fala. Tem vezes que olhamos para trás. Porque às vezes tem momentos que parece ser tão difícil, parece que chegou o fim de tudo. E Jesus fala assim para Marta, o seu irmão há de ressurgir. Vamos lá, versículo 24, vamos andar. Então, o que Marta respondeu? Ao que Marta respondeu? Eu sei. Vamos lá, eu sei. Querido, Deus quer fazer hoje na sua vida. Deus quer fazer nesse exato momento. Deus quer mudar a tua história nesse exato momento. E às vezes nós estamos achando que Jesus, outros já sabem que Ele é o Messias, mas acha que Ele está
está esperando o grande dia para operar em nossas vidas. Não, querido, Deus quer operar hoje na minha e na sua vida. Deus quer que eu e você o conheça de verdade, em espírito e em verdade. Ele quer que eu e você tenhamos intimidade. Mas até os discípulos que andou com ele, ouvia ele falar, achava que ele era um homem poderoso em fé. Pastor, e eu, querido, você tem o Espírito Santo habitando em você. Você tem que ser como Jesus pisando na terra. Mas eu não consigo ver, pastor, porque estou entristecido, porque acho que é só mais uma fase. Eu lembro que na escola ensinava alguns doutores falavam assim: o homem precisa de 3 coisas. Eu acho que é 3, se eu não me engano: ler um livro, ter uma religião e ter um time de futebol. Acho que se é a 4ª, plantar uma árvore. É só isso? Então, Jesus só é mais um. Jesus não é mais um, Ele é o único. Sabe por que eu sirvo a Jesus? Primeiro, porque Ele foi misericordioso de me aceitar como servo. Segundo, é o único que diz que é o único Deus e não vi nenhuma potestade, nenhuma hóstia para dizer que não. Os homens tentam dizer que não, mas diante dele ninguém diz que não. Nenhum demônio, nenhuma entidade pode dizer que ele é Deus diante de Deus. Ninguém. Ele fala: eu sou o único Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o que sou. Paramos aonde? No 24. Vamos lá, versículo 25. Marta faz então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que morra, o que morreu na sua vida? O que tem morrido, o que tem deixado? Rapaz, eu vejo crente com medo de morrer. Vou te contar um segredo: o cristão não morre. O crente morre, mas o cristão não morre. É como se você estivesse nascendo, mas aí nascendo para a vida e vida eterna. E aí você vai fazer, depois que nós descermos, esse corpo descermos ao pó, aí podemos falar uma vez: salvo, salvo para sempre. Ou quando Jesus vier levar a tua igreja toda. Quando estivermos aqui, vamos estar lutando todo o tempo. Vamos estar prontos para cear a qualquer momento. Somos vivos de verdade. Vamos avançar um pouquinho. Aí Marta, vamos lá, versículo 26. Vamos lá, e todo... Aqui ele já está falando assim: olha só, Marta, teu irmão há de ressurgir, mas você está falando de algo. A todo aquele que crê em mim, vamos lá, vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Ela está falando: olha só, teu irmão, mesmo que eu vou trazer ele de volta, mas ele está conversando com ela: aquele que vai vir não está morto, esse corpo vai descer à sepultura, mas ele vai ter que retornar, porque Deus vai chamar a juízo, e nós vamos ser transformados. Quem tiver primeiro vai os que dormem no Senhor, e depois nós que estamos aí, eu estou falando que vocês vão chegar, ficar até o dia da restauração para vocês, né? Eu quero ir antes, a não ser que Jesus esteja vindo daqui a pouquinho ou agora, mas eu não vou esperar. Não quero esperar o arrebatamento da igreja, porque eu sei que espera por mim, eu sei o que tem. Mas vocês querem esperar? Espere. Vamos lá. Ele está falando assim: então vai ser transformado, teu corpo vai ser
transformado, não vai ser mais esse corpo corruptível, e vamos chegar e vamos para o tribunal de Cristo, como o pastor já pregou aqui, e lá vamos receber o galardão de nossas obras. Vai ser colocado a fogo. Mas vamos avançar. Isso aí o pastor Renato explica para vocês, é só falar com ele, conversar, ele bota aí uma série só explicando para vocês aí, ó, tribunal de Cristo. Está falando, né? Está falando. Vamos lá. Versículo 27. Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus que havia de vir ao mundo. Marta, por mais crítica que a pessoa fala que ela trabalhava, ela sabia que Jesus Cristo era o Cristo, que Ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ela só não entendia que Ele podia operar ali antes da sua vinda em glória. Ela só não entendia que Ele podia trazer de volta o seu filho, porque Maria acontece a mesma coisa. Deixa eu ver aqui, que Maria quando no versículo 32... Maria, vamos lá, 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou aos pés, dizendo, qual a palavra que ela falou? Senhor, se o Senhor estivesse... Outra que conhece e sabe, mas está esperando ainda para vinda vindoura. Nós conhecemos o final dessa história, não conhecemos? Jesus se emocionou, se comoveu no Espírito, foi lá e deu ordem, Lázaro saiu amarrado, enrolado. Pronto, se você está enrolado, hoje saia, se levanta, prece, comece a crer que Jesus pode todas as coisas. E quando Jesus começou a falar e pregar, depois dessas coisas, falando com ele, os seus discípulos falavam assim, e ele vem falando, olha só, eu sou, não conta para ninguém. E ele começou a dizer, aquele que não comer da minha carne, aquele que não ter uma vida comigo, aquele que não andar segundo os meus querer, não vai entrar. Aquele que não viver, aquele, como fala da ceia, aquele que não comer, eu sou o pão que desce do céu, eu sou o verdadeiro pão. Quer dizer, pão também tem o significado de vida. Olha só, eu sou a vida, aquele que não me comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá comunhão comigo, aliás, não entrará no reino dos céus. Ele está falando, aquele que não viver como andar como eu ando, por isso que fala, ele pisará a cabeça da serpente e ela ferirá os calcanhares. Quando está falando assim, algumas traduções no hebraico quer dizer, aqueles que vêm após eles, passaremos, porque a serpente não tem poder para ferir Jesus, mas ele tem poder para nos atacar, até mesmo consegue nos ferir. Mas eu quero te falar que mesmo com esses ferimentos, mesmo com essas lutas, Deus pode te curar e te dar o renovo nesta manhã. Ele está falando, então venha, me segue, que eu curarei, eu os sararei. Ele está falando para continuar andando, vivendo, e ele foi pregando. E veio dizendo, nega a si mesmo, creia em mim. E vem pregando, vem dizendo todo o tempo, olha só, vocês me conhecem somente de ouvir falar, vocês só me conhecem porque o Isaías profetizou, sabia que eu tinha todas as coisas que passar. Olha só, eu vou morrer, mas no terceiro dia ressuscitarei, porque assim como Jonas ficou no ventre da baleia, do peixe, baleia não, o pessoal fala tanto de baleia que acaba entrando, mas baleia não é peixe, tá? Baleia é mamífero, então lembre-se disso. Então, no ventre do peixe, assim o Filho do Homem passará no ventre da terra, mas no terceiro dia ele ressurgirá com poder e glória. E eu quero te dar uma notícia, ele já ressurgiu, ele já está aqui na forma do Espírito Santo, para te dizer, ei, eu te dou condições, ei, eu te fortaleço. Sabe, né, se você estava morto nos pecados, mas hoje você vai ressurgir, não vai precisar chegar lá no grande dia, mas você vai ressurgir, você vai levantar com poder e autoridade hoje, e você vai mudar a história da sua vida, porque Deus está contigo. Mas os discípulos falaram assim, em João capítulo 6, versículo 60, ele disse, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, dura este discurso.
quem pode suportá-lo? Sabe o que é que Jesus está falando para mim e para você nesta noite? Até quando vocês vão converter a minha glória em vexame, em vergonha? Até quando vocês vão dizer que crê, achando que é parcial? Sabe por que Ele está perguntando isso hoje para mim e para você? Porque Ele quer operar sinais e prodígios em nosso meio, porque Ele é o Deus que pode todas as coisas, é o Deus que deu a ordem. Lázaro mesmo 4 dias morto, fora contra toda a superstição, contra tudo que dizia a lei judaica, que somente com 3 dias poderia ressuscitar um homem. Ele fala assim: olha só, eu tenho poder sobre a vida e a morte, e falo nesta manhã, Lázaro, saia para fora. E Lázaro se levantou e saiu. E por que esse Deus não pode mudar a história da sua vida? Sabe, porque Ele é um profeta, poderoso em palavras. Uns achavam até que Ele era o Filho de Deus. Ou você está igual a Marta: eu sei que tu é o Filho de Deus, sei que pode todas as coisas, mas ainda há, quando chegar o reino, quero te falar, querido, o reino já está às portas, o Senhor já está às portas, porque o Espírito Santo está alertando a tua igreja. Quero correr porque só tem 1 minuto. Deixa eu ver aqui em que eu vou fechar. Sabe por que o mundo está desta forma? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos por ela, é poder de Deus. Parece loucura eu deixar minha vida, mudar tudo, meu pastor, parece loucura, mas o que Jesus está, eu quero saber quem é Jesus para você. Quem é Jesus? Se você crê que Ele é o Deus vivo, que Ele está vivo e reina poderosamente, você vai começar a confiar a sua vida nele, verdadeiramente confiar. Aí você vai falar: somos abatidos, porém não destruídos. Somos abatidos, porém não destruídos, perseguidos, não desamparados, assustados, não perplexos. Aí você, porque sabe o que acontece? Quando você vai conseguir fazer isso? Quando eu e você confiarmos 100% que Jesus Cristo é Deus. E eu vou parar por aqui, mas o Espírito Santo que fale mais ao seu coração, amém?